Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões do site yocontemporâneo.com e a gente vem aqui falar rapidamente aí, vamos tentar dar um resumo da leitura de um texto então importantíssimo para o yoga chamado Yoga Sutra, um texto clássico do yoga, vamos dizer assim, escrito por um Brahmana, um Patanjali, que vai escrever em 4 capítulos a primeira sistematização do yoga, né? E eu coloquei aqui o entendimento do capítulo 1 em 5 etapas. Então vou colocar em 5 chaves interpretativas para você, quando pegar o livro, o texto, conseguir adentrar com um pouquinho mais de bagagem sobre o que Patanjali tenta nos mostrar. Entenda que a minha perspectiva sempre é não dual de Patanjali, por mais que alguns autores, com toda a sua propriedade, o pensem de forma dual, né? Ou seja, que separa corpo e mente, né? E que não um é empecilho para o outro, vamos colocar assim, não tem tempo para pensar nisso. A minha perspectiva sempre é imanente, é monista, é não dual. Tá certo? E eu não me venho com filósofos indianos, mas eu vou me abarcar para fundamentar essa perspectiva não dual filosófica em autores ocidentais, né, ou europeus. Eu estou pensando aqui em Spinoza, sobretudo, Nietzsche, Bergson, Deleuze e Guattari, são esses autores no qual me dão uma base da minha fala. Então eu tô falando isso para quê? Para quando você começar a me ouvir e falar, pô, de onde esse cara tá tirando essas falas, às vezes essas narrativas? Muitos desses autores, claro, bebo no texto de Patanjali, numa tradução que eu gosto de Patanjali, algumas, da Glória Arieira, né, da Lilia Gumini, essa no qual eu leio bastante, mas gosto muito dos comentários e da forma um pouco menos acadêmica, até mais despojada, de desencaixar o coração do yoga. Gosto muito da fala dele, né? Ele não leva as traduções ao pé da letra, ele não é tão literal como Glória, obviamente como Lilian, que faz uma tradução espetacular do Yoga Sutra do sânscrito direto para o português, é a dissertação dela de mestrado. Carlos Barbosa, também não poderia esquecê-lo aqui, Gonçalves, tá? É uma tradução muito bacana, mas são todos muito literais, e com toda razão, muito preocupados com a tradução literal, e às vezes algum desses autores que eu falei aqui nem traduzem alguns termos como samadhi, alguns termos chitta, não chegam nem a traduzir porque não conseguem ou não querem se dar margem, né, para uma interpretação errônea, né? Então eu gosto de encaixar porque ele mete as caras e é o único indiano desses autores aqui que eu coloquei. Então, dito isto, eu fiz aqui um resumo, então, assim, do capítulo 1. A gente vai tentar adentrar cada capítulo, assim, em 5 chaves interpretativas, que é imprescindível para você aprofundar no texto de Patanjali, na minha concepção, no Yoga Sutra. Que são eles? Primeiro, o conceito de chitta. Por quê? Ele vai colocar assim, olha, logo no início, o yoga é a diminuição ou paralisação ou desidentificação das volições, das modificações de chitta, né? A maioria das pessoas traduzem chitta como mente, como mente, né? A Lilian é uma das poucas que traduz chitta como consciência. E eu gosto dessa tradução. Por quê? Porque se a gente for buscar quais são os componentes de chitta, porque chitta ele é formado por 3, entre aspas, atributos, não sei que nome que eu vou dar aqui, mas 3 componentes, né? Não é uma coisa amorfa, né? Chitta é um conjunto de 3 componentes ou 3 atributos, que é o senso de eu e meu, a parte intelectual, lógica, racional, e a mente, propriamente dito, manas, alguns traduzem até como o 6º órgão sensorial. Então, chitta, consciência, como eu vou me colocar aqui, ou como eu sugiro que você, a leitura, pelo menos uma leitura, do Yoga Sutra, sem comentários, pensando em chitta como consciência, para mim dá um mais pé no chão, menos etérico, menos dual, menos metafísico, né? Então, chitta, que lembra a definição clássica de yoga, dada por Patanjali. Yoga Chitta Vritti Nirodha, ou seja, yoga
Chitta, a consciência. Vritti, volições, né? Turbilhão. Nirodha, cessação, desidentificação, se você preferir. Então, yoga é diminuir o blá da consciência. O que é o blá? Meu senso de eu, meu intelecto racional e lógico e manas, a mente. Faladeira. A mente foi feita para falar, né? E ela não vai parar. Chitta, esse conjunto de 3 atributos, componentes, no yoga, ou estado de yoga, ou samadhi, é o título desse capítulo 1, Samadhipada, é calar a boca desses 3 componentes que compõem Chitta. Dito isso, chave 1 interpretativa. Chitta, importante entender que é formado por 3 atributos, e ainda nessa fase 1, Patanjali vai deixar claro que Chitta tem 2 estados, ou 2 formas de se comportar. E eu acho isso legal, Desencaixar faz isso, eu adoro. Estado de atenção e de desatenção. Chitta pode estar atento ou desatento, ou distraído. Isso é bom, isso é simples. Vem contigo, vai escrevendo isso, porque isso vai te ajudar na interpretação. Você pode até mudar isso depois, mas essas chaves, para quem está iniciando no texto de Yoga Sutra, é importante. Chitta é formado por 3 componentes e ele tem 2 estados, atento ou desatento, distraído, ou unitasking ou multitasking. E outra coisa importante desse item 1 ainda, sobre Chitta, é que Patanjali vai colocar, acho que até o Sutra 1.2, assim, 1.12, Chitta produz compreensão correta, compreensão errônea, ele também é responsável pela imaginação, pelos sonhos e pela memória. Então entenda, o que você quer dizer com isso? Que Chitta não é a fonte do conhecimento que o yoga quer atingir. Porque se Chitta ele também produz conhecimento correto, conhecimento errôneo, imaginação, sonhos e memória, ele não é confiável. Então, esse é o ponto 1. A compreensão de Chitta, quando se fala Chitta, Vritti, Nirodha, não é mente, é consciência. Então, Chitta formado por 3 atributos, ele pode estar distraído ou atento, e ele produz também conhecimento errado, também conhecimento correto, também sonho, imaginação e memória. E tem 2 para chaves interpretativas. Samadhi, essa palavra, Lilia vai traduzir como integração. É um estado de yoga. A busca de fazer asana, pranayama, mudra e tudo mais que a gente inventa e herdou é com o objetivo de alcançar esse estado. O estado de yoga, quando alguém fala o estado de yoga ou o estado meditativo, é samadhi. E o que é samadhi? O que é o estado de yoga? O que é o estado meditativo? É quando o Chitta para de influenciar você. É quando o Chitta se cala. E tem 1. E tem 2, então, que é o samadhi. Samadhi é quando o Chitta cala a boca. Ou pelo menos você se desidentifica com ele. Não acha que Chitta é você. Ou algo a priori que você vai buscar, algo oculto. E no 3... Como se atinge então o estado de yoga, o samadhi, quando o Chitta se cala? Patanjali também é cirúrgico. Prática e desapego. Prática, porque ele vai repetir isso ao longo do todo o livro, não só o capítulo 1, diversas vezes. O yoga, e de vários tradutores aqui, é um processo lento e gradual. Não dá para pular etapa, não dá para sair do nada e amanhã você virar faixa preta, 3º dan, ponta vermelha. É um processo lento e gradual de maturação, porque você vai entrando em um novo território que você não está acostumado. São novas experiências. Que novo território? O estado de yoga, o samadhi, quando o Chitta se cala. Você não está acostumado com esse estado. Portanto, é preciso prática para alcançar, ficar mais tempo nele. E desapego. Desapego eu acho sensacional porque é o seguinte, é tipo assim, desencana da ideia de você ter progresso, sabe? Desencana da ideia da distinção espiritual sobre outros porque você progrediu. Porque Patox fala logo de cara no primeiro capítulo, cara, para se atingir o estado de yoga, prática, muita prática, treina antes do jogo, e o jogo é a vida. E desapego. Não se apegue ao progresso, a ideias, a intuições, a sacações, a vislumbres fantásticos da meditação. Desencana.
frase clássica aí de Monja Coen, não sei nem se é dela, mas ela repete: encontrou Buda na meditação? Mate-o. É isso que acho que Patóquio quer dizer. 4. Kleshas. Termo muito importante que ele apresenta nesse capítulo 1. O que são os kleshas? Klesha é a causa de Tita ficar blá blá blá. Klesha pode ser traduzido como veneno, como obstáculo, toxicidade, impureza. O que são os kleshas? Cara, ignorância. A partir de comportamentos ignorantes, ou desse primeiro klesha, mais 4 comportamentos que vão produzir vrit, que é o mal, que é o veneno, que te afasta do estado de yoga meditativo, é o apego à aversão, o medo da morte, ou a insegurança, ou a busca pela imortalidade, e a falsa identidade sobre si mesmo, ou orgulho, ou egoidade. É me achar o das galáxias. Então, todos esses 4, apego, aversão, medo da morte e orgulho, são frutos da ignorância e o primeiro klesha amor. Por que apego é um klesha, é um produtor de vrits, é um produtor de turbilhão da mente que me afasta da prática meditativa? Porque, cara, você geralmente se associa, se apega a um objeto real ou imaginário que te causa alegria, que te causa felicidade, que é gostosinho. E aí você associa a tua alegria, a tua felicidade àquele objeto e você vive apegado a ele. E não se liga que não é o objeto a causa da sua alegria. Desapego é o contrário. Me associei a um objeto, a uma fala, a uma ideia, a um livro, a uma pessoa que é desagradável a mim, que me causa infelicidade, diminui minha potência, então me afasto a minha vida inteira. Não, é nesse momento, é nessa circunstância, talvez em outra não. Apego, aversão, medo da morte. Você ter insegurança, e aí você não faz nada, fica resignado. É o famoso cagão. É o famoso, no Bhagavad Gita, é o famoso Arjuna pedindo para a guerra parar para Krishna. E o orgulho, a egoidade, a falsa identidade sobre si mesmo. Ou seja, graus de distinção que eu coloco em mim mesmo. Eu sou um nobre, eu sou brahmane, eu sou não sei quem, chefe de alguma coisa. Então eu me sinto superior a outro. Klesha, veneno, me afasta do estado de yoga. Agora, se tudo isso é difícil você se ligar, Patóquio vai falar o seguinte, cara, esses comportamentos, os kleshas, vão causar 9 reflexos em você. Estagnação mental, doenças, dúvida, imprudência, cansaço físico e mental, um aumento da complacência, não sei como se traduz melhor, mas você coloca aí embaixo depois, você cuidar mais do outro do que si mesmo, muita complacência. Aumento de ilusões sobre a vida, né? Diminuição da perseverança, de persistir se existindo, e retrocesso. Se ainda assim é difícil, eu não tô ligado se eu tô com muita perseverança, se eu tô em retrocesso, não consigo me ligar. Patanjali, então, de forma cirúrgica, vai falar assim, cara, te pega pela mão e fala assim, então pense em 3 coisinhas aí, pelo amor de Deus. Se é só parar para respirar. Ele fala assim, olha, se você sente desconforto físico e psíquico ou mental, ou seja, você não se sente confortável com o teu corpo e com a tua mente, é um sinal que klesha, um deles, ou todos, ou 3, 4, 5, tá atuando em você. E com isso produz os vrits. Há muitos pensamentos negativos recorrentes em você? Pensamento negativo. E o terceiro, tá com dificuldade de respirar? Olha só, e daqui ele já apresenta 2 componentes importantíssimos das técnicas do yoga. Asana, para manter-se mais confortável no seu corpo. Pranayama, dificuldade para respirar. E pensamentos negativos recorrentes. Aqui é desencaixar, coloca isso. Talvez em outras traduções você vai encontrar isso diferente. Se não encontrou, escreve aí que a gente vai conversar sobre qual sutra está se tratando. E o 5, último. Passei, minha filha falou só para fazer de 8 minutos, já estou em 15. Que é Chitta no estado de yoga. A gente casa com o primeiro blá. Ou seja,
Que é essa a pergunta do quinto é o seguinte: que porra de experiência é essa quando Tita, que é meu senso de eu, é meu intelecto, minha razão e a minha mente se calam? Que tipo de experiência é produzido? Em outras palavras, que raios é o Samadhi? Dito de forma mais real, que tipo de experiência eu vou ter no Samadhi quando Tita se cala? Essa é a quinta coisa que você deve começar a ler o capítulo 1 de Patanjali em mente. Ele quer tentar explicar isso ao longo de todo o livro. Então, o que você sentiria quando parasse momentaneamente esse seu julgamento, suas impressões, suas reações, a ideias, pensamentos, cores, ventinho que bate, luz que adentra você, a minha fala aqui, você parasse de reagir a isso? Que tipo de experiência você vai ter? Real, tá? Pé no chão. É isso, Samadhi. Quando você conseguir responder isso aí, ou mais ou menos vislumbrar o que está acontecendo, e Samadhi. Você vai entender então porque muitos tradutores e comentadores nem traduzem Samadhi. Lilia coloca uma integração, outros nem falam, porque tipo, puta, é uma experiência difícil de ser explicada. Então, 5 chaves interpretativas até aqui para você adentrar o capítulo 1 de Patanjali e ter um pouquinho mais de bagagem, para você que está começando, a se familiarizar um pouco mais sobre um texto de uma cultura hinduísta, de uma outra religião, lá do século II a.C., então é difícil mesmo, tá? Você não tem problemas cognitivos, né? E primeiro, leia sem nenhum comentário de qualquer tradutor, e depois você venha devagarzinho com essas 5 chaves interpretativas, adentrando um pouco mais no capítulo 1 de Patanjali. Espero ter contribuído. Até a próxima. Assine esse canal, tal do sininho, blá blá blá, não sei muito bem como é isso. Acessem o meu site, eucontemporâneo.com. Lá você vai ter muito podcast com cursos gratuitos para vocês. Acesse a minha plataforma EAD. Eu tenho diversos cursos EAD para você poder aprofundar um pouco mais e não ficar só na chave interpretativa. Nesse curso de Yoga Sutra, por exemplo, que eu tenho lá à venda, a gente vai sutra por sutra trocando ideia e tem suporte para você conversar comigo também e tirar suas dúvidas. Muito obrigado, nos encontramos.